O PSD requeriu a audição das senhoras Ministras do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da senhora Ministra da Saúde, aqui para serem ouvidos na Comissão de Trabalho e também na Comissão da Saúde, audição que decorreu esta manhã e no sentido de esclarecer aquilo que se passou no lar de Reguengos e aquilo que se passou e que se está a passar nos lares de uma forma geral. O objetivo é esclarecer a população, esclarecer os cidadãos, desde logo face ao alarme social que toda esta situação causou. E, de facto, o que nós constatamos no final desta audição é que estamos cada vez menos esclarecidos e cada vez mais preocupados. E deixar aqui alguns aspectos que justificam esta afirmação que acabei de fazer. Desde logo, relativamente ao relatório que foi enviado à Comissão. O relatório que a Sra. Ministra e também o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito que foi um relatório que foi enviado ao Ministério Público e mandado fazer após o surto no lar de Reguengos. O que nós constatamos é que, efetivamente, estamos perante um relatório produzido em julho, mas que se reporta a ações de acompanhamento que ocorreram em março, ou seja, antes do surto. E, portanto, há aqui uma clara contradição entre aquilo que foi dito e a realidade que nos foi demonstrada face aos documentos que nos chegaram à Comissão. Depois, fomos confrontados hoje, pela primeira vez, com a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, dizendo que, paralelamente ao envio deste relatório para o Ministério Público, mandou fazer uma investigação através da fiscalização do Ministério. Tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra do porquê só hoje falar deste relatório. Perguntei em que fase estava este relatório, em que fase estava esta averiguação e não obtivemos resposta. Portanto, aguardamos que esse relatório nos seja enviado à Comissão. Um outro aspecto que também nos preocupa bastante refere-se aos lares ilegais. Foi hoje admitido pela Sra. Ministra que, ao contrário daquilo que o Governo tinha dito que ia fazer há 6 meses, a esta parte, que era um levantamento de todos os lares ilegais. Ora, esse levantamento não foi feito e o Governo continua a nada fazer. E esta é uma situação que nos preocupa particularmente porque nós sabemos que nas situações dos lares ilegais a proteção é zero ou quase zero. E, portanto, é fundamental que o Governo faça este levantamento para prevenir o futuro. Isto, o não querer esclarecer aquilo que o PSD hoje questionou, o não querer esclarecer os portugueses, é muito preocupante, desde logo, porque mostra a pouca vontade ou nenhuma vontade de resolver os problemas para o futuro. Passo, entretanto, a palavra ao meu colega, que falará mais da área da saúde. Muito obrigada. Muito obrigado e boa tarde. O Sr. Primeiro-Ministro disse ao país que tinham sido criadas brigadas que estariam operacionais para respostas nos lares, brigadas de emergências, de intervenção, e que estariam totalmente operacionais até o final do presente mês. Hoje, questionada pelo PSD, o Governo, por via da Sra. Ministra da Segurança Social, confirmou aquilo que já tínhamos ouvido no terreno, que não existem estas equipas, as brigadas de intervenção de emergência nos lares não foram criadas. E como faltam 14 dias até ao final do mês, para o cumprimento do prazo que o Sr. Primeiro-Ministro tinha estipulado, uma vez que não estão criadas as equipas que o próprio tinha dito que existiam, fazemos votos para que sejam rapidamente constituídas, sendo que 18 equipas, uma por distrito, com milhares de lares a precisarem de resposta, parecem-nos respostas insuficientes. Pelo que questionamos sobre a disponibilidade do Governo em reforçar os meios financeiros dos lares para a contratação de médicos e enfermeiros dentro dos próprios estabelecimentos, sendo que não obtivemos qualquer resposta. Outra matéria que nos preocupa é aquilo que a Sra. Ministra da Saúde nos diz relativamente à testagem nos lares. O Governo insiste em que só podem ser testadas as pessoas nos lares depois de haver um caso positivo confirmado. Como todos compreenderão, isso significa que só irá intervir o Governo reativamente depois do vírus já estar dentro do lar.
esta é uma atitude que viola o princípio da prevenção que deve estar subjacente na resposta à Covid-19, expondo, portanto, os mais idosos a riscos que poderiam ser evitados. Vemos também, e ficou também claro, que ao contrário do que foi dito, de que médicos não responderam ao pedido para intervir em Reguengos, quando questionada sobre isto, a Sra. Ministra da Saúde confirmou que não houve nenhum processo disciplinar até o momento a nenhum médico e só agora é que estão a fazer uma averiguação sobre o que aconteceu. Também não obtivemos qualquer resposta sobre qual foi a posição do Governo depois da Autoridade de Saúde Local se ter recusado a deslocar-se até ao lar de Reguengos de Monsaraz, sendo que, segundo o que depreendemos, também nada aconteceu por intervenção governamental. E, portanto, há um conjunto de matérias que suscitaram enorme preocupação por parte do PSD e que deveriam ser alvo de uma discussão aprofundada e de acompanhamento no âmbito da subcomissão que o PSD propôs que fosse criada na Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas que foi rejeitada. Não vai existir essa subcomissão de acompanhamento devido ao voto contra do Partido Socialista, que não quer que essa fiscalização seja feita a partir de uma subcomissão aqui na Assembleia da República. E, portanto, para nós, PSD, saímos, como disse a minha colega deputada Clara Marques Mendes, mais preocupados do que entramos nesta audição com as ministras da Saúde e da Segurança Social, sendo que é fundamental, à medida que se aproxima o inverno, tranquilizarmos os portugueses e para isso precisamos, mais do que palavras, de atos por parte do Governo, precisamos de um Governo que saiba agir com sentido de urgência para prevenir e controlar a Covid-19 nos lares do nosso país e assim proteger os mais idosos. E reforçamos que continuamos à espera dos relatórios que a minha colega já referiu, os relatórios das Forças Armadas que entraram e saíram daquela cidade de Reguengos de Monsaraz, sem que ninguém saiba qual foi a posição da Defesa Nacional, para além dos relatórios de inspeção da Segurança Social 2018, 2019 e agora este novo relatório que aparentemente terá resultado de uma inspeção que todos desconheciam e que esta manhã a Sra. Ministra disse que ocorreu. Toda esta informação deve chegar à Assembleia da República, para além de complementar a informação que foi enviada ao Ministério Público. O PSD, neste momento, tem defendido que, sobretudo em circuitos fechados de alto risco, como é o caso dos lares, que a realização de testagem rotineira, principalmente, ou começando por aqueles que foram reconhecidos pelo próprio Governo como sendo os principais vetores de transmissão, que são os funcionários, que faria todo o sentido. Haver um modelo, como existe em vários países, de testagem periódica dos próprios residentes, poderá ser uma outra medida. O fundamental aqui é que as palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, quando disse que nós tínhamos que aprender as lições da primeira fase da pandemia, relativamente aos lares, ocorra mesmo isso. É que as normas e as orientações que estão em vigor não impediram todas estas mortes. Recordo que morreram mais de 700 pessoas em contexto lar no nosso país e essas mortes representam mortes potencialmente evitáveis se nós tivermos as medidas de prevenção e controle que passam também por uma política de testagem mais agressiva e que vão em linha com aquilo que são as preocupações dos familiares e dos próprios residentes destes lares. O PSD, quanto a essa matéria, não se vai pronunciar, já se pronunciou antes relativamente a esta situação, portanto, dizer apenas e reiterar que esperemos que o Governo agora tenha uma atenção diferente. Preocupa-nos, porque de facto preocupa-nos este conjunto de contradições, este desnorte que sentimos no Governo, mas esperamos que, face a toda esta atuação também por parte do PSD, aquilo que ocorreu na audição de hoje, que a Sra. Ministra venha a ter um comportamento diferente no futuro.
sem prejuízo depois o meu colega complementar, dizer que quando nós apresentamos a proposta da subcomissão para acompanhamento da situação dos lares de terceira idade, é precisamente nesse sentido. É precisamente no sentido de, tivemos a oportunidade de dizer que esta é uma matéria que vai muito além do combate político. Não é o combate político, aqui estamos a falar de pessoas sensíveis que precisam de toda a atenção e de todo o cuidado. E, portanto, esta subcomissão que aqui propusemos era precisamente para envolver todos, da esquerda à direita, governo, oposição, a sociedade, no sentido de daqui poder sair contributos para ajudarmos o governo a tomar medidas. Portanto, há aspectos que nós vamos sinalizando que não podem ocorrer, como o meu colega acabou de referir, relativamente, por exemplo, à questão da testagem. Aspectos que nós referimos, o PST já fez uma proposta que vai à discussão, já está agendado um projeto de resolução relativamente à situação dos lares ilegais. E, portanto, nós vamos continuar e esperemos que a nossa recomendação venha a ser aprovada. E, portanto, nós vamos continuar a acompanhar. Nós lamentamos é que, de facto, quando se diz que se quer ser proativo, que era o caso do PST, ao fazer esta proposta aqui no Parlamento, não tenha colhido a aprovação por parte do Partido Socialista. Isto era um apoio que nós consideramos muito importante e que lamentamos que não possa suceder.